Eurofute traz pra nós. Partidas mais bizarras do futebol. Eurofute, tamo junto aí. Pode fazer react, eu acho, né? Eu acho que sim. Eu acho que pode. Se não puder, avisa nós. Só confirmar aí. Acho que pode. Tem react dele, tem react dele. Tem. Então, tamo junto aí. Eurofute, senhoras e senhores. 1.500.000 quase, cara. Vamos ver, as partidas mais bizarras do futebol provavelmente vai incluir 80 partidas brasileiras, porque nada acontece de mais bizarro do que no futebol. Se eu te falar que o Ronaldinho gosta de marcar na madrugada, tu vai achar que eu tô falando besteira. Mas ele literalmente já marcou um gol passando aí de 1 da manhã. Nesse vídeo eu vou te contar alguns dos jogos mais bizarros que a gente já teve no futebol, tá? Incluindo uma goleada de quase 150 gols, um jogo de uma seleção asiática minúscula em Osasco, um time português enfrentando apenas 7 jogadores do rival, o Real Madrid jogando contra ele mesmo e por aí vai. Mas vamos começar com essa história do Ronaldinho, que é muito boa. Na La Liga da temporada 2003-2004, a gente ia ter um confronto ali entre Barcelona e Sevilha, em que o Barça ia ficar um pouco desfalcado porque Olha o time dos caras, né? os jogadores estavam indo se juntar às suas seleções numa quarta-feira. E aí o presidente do Barça na época, o Laporta, pediu pra antecipar o jogo pra terça-feira. O Sevilha não aceitou e disse que no máximo eles conseguiriam fazer o mais cedo que der na quarta. O pessoal do Barcelona ouviu isso e falou, bom, o mais cedo que der na quarta é 00:05. Literalmente nos primeiros 5 minutos da quarta-feira, pra não ter erro. Olha a sacada dos caras. Então esse jogo foi rolar já no comecinho da madrugada. E o detalhe é que pro Barcelona conseguir incentivar... E um time pode decidir sozinho. Não é? Estranho, né? O jogo foi rolar já no comecinho da madrugada. E o detalhe é que pro Barcelona conseguir incentivar os seus torcedores a irem assistir um jogo tão tarde, né? Eles deixaram o museu do clube aberto ali por um tempo a mais do que o normal. E distribuíram pra torcida ali dezenas de milhares de Kit Kats, Doritos e até de gazpacho, que eu já tomei e posso afirmar pra vocês que é uma espécie de vitamina de salada que... Vitamina, nossa, tomate, pepino, pimentão, cebola, alho, pão amanhecido! Para dar corpo e textura. A gente já achou que tem mais de bizarro. Os espanhóis gostam de tomar. Então simplesmente o Barça jogou de madrugada, só que o mais importante, foi a primeira vez que o Ronaldinho atuou no Camp Nou com a camisa do Barça. E aí o jogo rolou e já tinha passado de 1 da manhã quando o Bruxo fez uma jogadaça absurda e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Barcelona. Já entrando lá na madrugada e vamos combinar, ficar dando aqueles chocolate, aquelas coisas lá pros torcedores, nem fez diferença, né? Os caras queriam ver mesmo o Ronaldinho. Mas como a gente falou de um jogador brasileiro que é o rei do rolê aleatório, tem uma história ainda mais aleatória do que essa pra contar. E antes de eu continuar, nesse vídeo vai quebrar muita regra. O cara foi preso, mas ninguém... Tipo ninguém assim, tem passa raiva, o pano, ninguém nada. Passa o pano, ele é o bruxo, tá liberado. Campeão da Copa Presídio. Não manchou nada. Esse próximo jogo aqui, por exemplo, não tem nada de europeu e também não é nem futebol profissional, mas confia em mim que as histórias são boas e vale a pena, beleza? Simplesmente o Audax Sub-20 foi enfrentar a seleção Sub-17 do Tajiquistão num amistoso em Osasco. E assim, eu conheço gente de Osasco, né, que me dizem aí que essa não foi nem a coisa mais bizarra que aconteceu na cidade naquele dia. Povo de Osasco usa crucifixos contra o vampiro. Meu Deus do céu. Mas tu fica se perguntando, né, por que esse amistoso foi marcado? Foi durante uma preparação para o Mundial Sub-17 que ia ser no Brasil e o Tajiquistão queria se acostumar com o clima ali e tal, né? E vou te dizer, tu sair do Tajiquistão pra ir pra Osasco é realmente um bom teste, né? Porque tu sai de lá disposto até enfrentar o Satanás, se precisar. Pessoal de Osasco não me odeia, tá? Uma pessoa familiar com a cidade que me disse isso aí. Mas esse caso não tá aqui só por essa aleatoriedade não, mas também pelo que aconteceu no jogo, que foi um negócio fantástico. Durante a partida teve um momento incrível em que o goleirão do Tajik, o Shoruki, falhou em 2 gols do Audax e assim o treinador resolveu substituir ele e o cara ficou literalmente chorando no banco de reservas de tão desolado que ele tava. O problema é que a seleção do Tajiquistão empatou em 2-2 e o goleiro reserva que tinha entrado em campo se lesionou também. Então o Shoruki, que tava chorando no banco, teve que entrar de volta no jogo. Imagina o clima, né? Imagina a emoção que ele não tava sentindo ali, cara. Um mental muito difícil. E aí teve um pênalti pro Audax. E de repente,
O Shoryuken pega. pegou o penal, rapaziada. Simplesmente a redenção do Shoryuken que tinha falhado, foi substituído, voltou pra campo e pegou o penal, garantindo um grande resultado de 2-2. Mais aleatório do que tudo isso que eu acabei de falar é que o assistente técnico do Tajiquistão era o Musashi Mizushima, um ex-jogador de futebol japonês que chegou a fazer carreira no Brasil jogando no Santos e no São Paulo e que, acreditem se quiser, foi a inspiração para a criação do anime e mangá Super Campeões. Exatamente, esse cara aí é basicamente o Oliver Tsubasa da vida real. Meu amigo, se tem um jogo mais aleatório do que esse, eu desconheço. Mas talvez tenha um mais bizarro. É uma história que a gente contou lá nos primórdios do canal, quem é das antigas talvez vá lembrar, mas vale a pena contar de novo, porque é o seguinte, em 1994, Barbados e Granada competiam para se classificar para a Copa do Caribe, uma competição ali da CONCACAF. Se classificava o primeiro do grupo e naquele momento Granada liderava, mas Barbados podia ultrapassar desde que vencesse a partida e tirasse a diferença de saldo de gols. Até aí tudo bem, Barbados começou o jogo, fez 2-0, tirou a diferença de saldo de gols e tava passando então em primeiro, tranquilo. Acontece que Granada descontou, ficou 2-1, então o Barbados perdeu o saldo de gols que precisava e tava sendo eliminado. E daí pra frente, deu tudo errado. Isso porque essa competição tinha uma regra assim inexplicável, né? Por algum motivo que é assim incompreensível, eles decidiram que tinha gol de ouro na prorrogação, claro, né? E que esse gol de ouro valeria por 2. E a gente já trouxe aqui no canal pra vocês algumas ideias pra mudar o futebol. Tem gente que quer acabar com 0-0, tem gente que quer que empate dê 2 pontos pro time que vencer o desempate nos pênaltis, mas nesse caso aqui simplesmente tava no regulamento que o gol de ouro valia 2 e acabou. Com o tempo acabando, Barbados precisava fazer mais saldo, lembrou dessa regra e acabou usando 100 e 1000% do seu cérebro. Pensa comigo, tava 2-1 e o jogo no finalzinho. Peraí, calma, respira. Tá, vamos tentar entender. Pô, virou Kings League, saiu quebrando todo mundo na Kings League, pra não sobrar ninguém. Começou a fazer gol contra, eu acho. Mas pra poder aí... ir pra prorrogação. Pra poder, na prorrogação, ganhar 2 pontos. Calma, vamos ver. Barbados precisava fazer um gol, só que é difícil contra um adversário que tava se defendendo. Aí eles pensaram, bom, se a gente marcar um gol contra, empata 2-2, vai pra prorrogação e a gente tem mais 30 minutos pra fazer o gol de ouro, que vale por 2. E se isso acontecesse, eles ganhariam o jogo então por 4-2, já que o gol de ouro vale 2, e conseguiriam a classificação no saldo. E foi exatamente o que aconteceu. Os caras marcaram um gol contra e o jogo empatou em 2-2. Porém, antes da prorrogação, veio o plot twist, porque a seleção de Granada pensou a mesma coisa. Nesse momento 2-2, se vai pra prorrogação, pra eles era mais arriscado. Então, pra evitar a prorrogação, tanto faz se eles ganhassem por 3-2, ou se eles perdessem por 3-2, que o saldo, mesmo com a derrota, ainda era deles. Então, nos últimos minutos, contam os relatos que a seleção de Granada tava tentando marcar um gol a favor e um gol contra ao mesmo tempo, basicamente atacando os dois gols. Tudo pra impedir a prorrogação. Só que Barbados queria a prorrogação. Então eles tinham que defender o seu próprio gol e o gol do adversário também. Tá de sacanagem, pô. É muito triste que a gente não tem essa partida inteira pra assistir. É apenas os relatos, mas com certeza uma situação insana. E no final das contas, Barbados conseguiu defender os 2 gols firmemente. Foi prorrogação. Levou o jogo pra prorrogação, marcou o seu gol de ouro. O jogo terminou 3-2 no placar, que seria normal, mas como o gol de ouro valia 2, terminou 4-2, e a seleção de Granada então foi eliminada da Copa do Caribe de uma das formas mais bizarras que o futebol já viu. Tem um caso parecido em 1998. Era uma partida entre Tailândia e Indonésia em que as seleções fizeram a mesma coisa. Dessa vez não era pelo saldo de gols, mas sim porque quem vencesse pegava o Vietnã na próxima fase, e o Vietnã ali era o favoritaço, o bicho-papão. Então todo mundo queria fugir desse duelo e, portanto, em determinado momento o jogo ficou invertido, com os 2 times tentando fazer gol contra. E o camarada Murcid Efendi conseguiu, mas esse aí não valeu a pena, tá? As 2 seleções foram eliminadas na próxima fase de qualquer maneira, tomaram uma punição financeira por terem ali agredido o fair play, né? E esse cidadão aí, o Efendi, foi banido pra sempre do futebol internacional. A gente fala da seleção de Granada e o próximo caso continua, né? Mas não em Granada, no Caribe, e sim na cidade de Granada, na Espanha. Em 2007, numa liga da região, 2 timaços se enfrentavam, o Maracena B
e o Sierra Nevada Senes. doideira. Cara, eu tô com tanta pena do nosso querido editor, né, se virando nos 30 pra conseguir editar esse vídeo pra vocês, porque não tem imagens, né, rapaziada? Da maior parte dessas coisas aqui não. E o jogo começou de forma esquisita porque saiu um daqueles gols fantasmas, sabe? Assim que não dá pra saber se a bola entrou ou não e tal. Obviamente Não, não essa tinha não VAR, entrou, porque a gente tava em beleza. 2007, também era uma liga regional, então não tinha transmissão nem nada. A função de decidir se a bola entrou ou não era do bandeirinha. Só que ele viu uma coisa, o juiz viu outra e os dois acabaram se desentendendo. Até aí, beleza. Só que aconteceu uma cena que acontece direto no futebol brasileiro, por exemplo, né? O juiz tá saindo de campo, os jogadores estão indo atrás ali, xingando, ameaçando, aquela coisa toda. E isso aconteceu, só que foi o próprio bandeirinha que saiu xingando o juiz. E aí o que o juizão fez então? Usou a sua Expulsou. autoridade pra mostrar o cartão vermelho para o bandeira. Ele expulsou o próprio bandeirinha. E, segundo contam os relatos, jogaram o segundo tempo com um bandeirinha só. Aí, meu amigo, eu não sei o que aconteceu, tá? Não tem uma Meu explicação clara. Deus. Um bandeirinha só ficou correndo, tipo, o campo inteiro. Ou ele bandeirou só em metade do campo mesmo e o outro Só time lá que se metade. dane. Doideira, né? Agora eu queria ver um juiz ser expulso. Esse aí, o reverso é muito bom, Uma partida, velho. sei lá, pegada assim de Libertadores, sem juiz em campo. Seria lindo, né? Vamos falar um pouquinho mais de futebol de seleções, porque a gente tem aqui simplesmente a maior goleada da história pra contar. Acontece que a 31? Austrália foi disputar uma partida de eliminatórias para a Copa de 2002 contra a modesta seleção de Samoa Americana. Um jogo que, assim, normalmente tu já esperaria uma goleada, né? Isso porque a seleção australiana, ali na Oceania, reinava demais, né? No jogo anterior a esse, por exemplo, eles tinham metido 22-0 na seleção de Tonga. E Samoa Americana é uma ilha pequenininha ali com coisa de Nossa. 45 mil habitantes. Deus. Então imagina se, sei lá, a cidade de Jardinópolis em São Paulo ou Timbó em Santa Catarina resolvessem ter uma seleção. Talvez seriam até mais competitivas, né, Não, do que a não seleção levava de uma surra Samoa dessa, Americana. não. Só que tem um problema Difícil. ainda maior e que dá um tempero pra essa história. 19 dos 20 jogadores de Samoa Americana tiveram um problema com o passaporte e não puderam atuar. Só sobrou o goleiro. E aí diz a lenda que o técnico então foi chamar os jogadores do sub-20 pra compor o time. Ah. Só que a loucura é que eles estavam na época de provas. E aí eles literalmente preferiram ir lá fazer os exames, né, pra não perder e tal, do que tomar a chapuletada da Austrália. Então eles também não conseguiram jogar. Então a seleção de Foi na Samoa torcida. Americana foi a campo com o goleiro titular e o restante inteiro do time eram garotos ali de futebol amador que nunca tinham feito uma partida profissional Meu na sua vida. Deus. Sinceramente, é provável que alguns não sabiam nem chutar a bola direito, né? Basicamente eles pegaram assim, pô, qualquer guri que tinha um passaporte Quer vir? ali certinho pra Bora. poder jogar e botaram em campo. E foi assim Ai, que a viagem de seleção de graça. Samoa Americana perdeu de 31-0. É a maior Caramba. goleada da história do futebol de seleções e que consagrou um jogador australiano também, o Art Thompson. Nessa partida aí marcou 13 gols. E até hoje nunca ninguém conseguiu no futebol de seleções marcar É, mais de meu 13 filho. vezes num Nunca jogo vai, só. e Foram nunca tantos vai. gols que o pessoal responsável pelo placar no estádio se confundiu e botou 32-0, o que é uma crueldade pra Samoa Americana. Os caras tomaram só 31, cara. Dizer que eles tomaram 32 que é uma ofensa, pô. Um gol a cada Esse jogo 2 foi minutos e bizarríssimo, pouco. mas também muito importante, né? Isso porque a federação acabou revendo a sua forma de fazer as eliminatórias e criou uma fase preliminar para essas seleções vôlei. muito pequenininhas e muito fracas irem se eliminando, né? Antes de chegarem, por exemplo, na hora de enfrentar uma Austrália da vida. E a própria Austrália, buscando mais competitividade, acabou em 2006 se filiando ali à Confederação Asiática, disputando Olha a Copa só. Asiática e as eliminatórias da Não Ásia sabia. para a Copa do Mundo, por exemplo. Sobre a coitada seleção de Samoa Americana, fica a curiosidade de que saiu um documentário já sobre ela chamado Next Goal Wins, que foi até adaptado para um filme aí de diretor famoso, com o Michael Fassbender e tudo. Tá, então 31-0 foi a maior goleada das seleções, mas você pode se perguntar qual que foi a maior goleada valendo tudo, né? Foge completamente do futebol europeu mais um pouquinho, né? A gente vai lá pra Liga de Madagascar, onde um time acabou vencendo um jogo por 149-0. Não dá tempo. Pô, cara, tu vai me desculpar, Não mas dá tu bota tempo. num time ali os pinguins lá de Madagascar, né? A zebra, Não o dá leão. Eles não tomam de 149-0, pô. O leão ainda vai lá e morde alguém. Pode até rolar a morte, mas 149-0 não rola. Chutou o gol. Mas vamos Não lá, dá o tempo. buraco aqui é bem embaixo, tá? O AS Adema foi enfrentar um time chamado Stade Olympique de Lemirne. Só que o Lemirne tava entrando em campo rancoroso, cara. Eles estavam chateadíssimos Sem com uma receber decisão salário. da arbitragem no jogo anterior. E aí,
qual que foi a grande ideia que eles tiveram, né, pra protestar essa decisão da arbitragem? Eles entraram em campo e assim que o jogo começou, eles começaram a marcar um gol contra atrás do outro. Imagina a tua birra ser tão grande que tu passa 90 minutos fazendo gol contra. Provavelmente é a atitude mais infantil da história. Diz a lenda que o AS Adema nem tocou na bola, porque outro time lá, o Lemirné, né, fazia um gol contra, eles mesmos ele tinha posse de bola, faziam outro gol contra e assim ad eternum. Pela palhaçada. Posse de bola, 0. 100% 140 não sei quantos a 1. Meu Deus. O técnico e alguns jogadores foram suspensos do futebol por um tempinho, tá? Com detalhe de que eu fui puxar o nome dos jogadores suspensos. Mamissoa Razafindracoto. Que isso? Parece um personagem de filme de fantasia, pô. Manitranirina Andrianiania. Parece nome de remédio. Andrianiaina. Tranirina Andrianiania. Parece mesmo um feitiço do Harry Potter. O feitiço do Harry Potter, esse cara. Pô, eu não sou fã de ficar zoando o nome de ninguém, não. Mas esses aqui são muito fantásticos, pô, que isso. Bom, aparentemente o time que fez essa pataquada, o Lemir, nem existe mais, tá? Mas eles estão lá no Guinness e não vão sair, né? Acho que nem se botasse o Ibis contra o Barcelona de Pep Guardiola, sairia 149 gols. Não ia dar tempo, não, cara. Marcar gol contra de propósito é doideira, né? Mas imagina tu enfrentar o teu próprio time e valendo. Mas como que isso poderia acontecer? Bom, de vez em quando os times jogam, por exemplo, o elenco profissional contra o sub-20, né, na pré-temporada, pra ganhar ritmo de jogo e tal. Até no Football Manager dá pra fazer isso, né, quem joga FM sabe. Mas isso aconteceu de verdade e não foi um amistoso qualquer, não. Foi uma final de campeonato e não foi qualquer finalzinha também. Foi uma final de Copa do Rei da Espanha. Exatamente, eu explico tudo, tá? Lá na Espanha, a gente tem o Real Madrid Castilla, né, que é o Real Madrid B, digamos assim, que é composto ali pelos times da base do Real, mas tem status de clube profissional sim, e disputa ali ligas inferiores, geralmente tá lá na terceira divisão espanhola, certo? Só que no passado, eles também eram permitidos jogar a Copa do Rei, e não só podiam jogar, mas em 1980 eles foram avançando, eliminando times como o Atlético de Bilbao e a Real Sociedad, pra chegarem na final e darem o azar monstruoso de enfrentar justamente o Real Madrid. Exatamente, era o pai enfrentando o filho. Era Real Madrid contra Real Madrid B. E obviamente o Real Madrid principal não ia dar o vexame de perder pros guris da sua própria base, né? Aí diz a lenda que o clima da partida lá no Santiago Bernabéu foi de amistoso, os jogadores do Castilha estavam ali mais cumprindo tabela mesmo e tal. Então foi basicamente a final de Copa do Rei mais anticlimática da história. Tu vai torcer pro Real Madrid ou pro Real Madrid, né? Então ficou aquele clima amistoso mesmo sendo uma final, entendeu? O Real Madrid venceu por 6-1, foi campeão da Copa do Rei e tava um clima de festa tão grande que os jogadores do Castilha, que tinham sido derrotados, comemoraram junto com os jogadores do Real Madrid principal, pô. Eventualmente a Copa do Rei acabou proibindo que os times B participem, né? Justamente pra gente não ter esse tipo de pataquada mais vezes hoje em dia. Nesse vídeo a gente já viu time jogando contra si mesmo, time marcando gol contra de propósito, mas e time que entrou em campo sozinho, sem o time rival, e jogou assim? Já aconteceu, tá? Os caras entraram sem ninguém do outro lado e mesmo assim não venceram o jogo, acredite se quiser. Era 1996 e a Escócia enfrentaria a Estônia num jogo valendo pelas eliminatórias da Copa de 98, com o jogo estando marcado para 6h45 da tarde, o horário que já tá ali escurecendo, né? Tudo tranquilo, só que o pessoal da Escócia foi fazer o famoso reconhecimento do gramado e perceberam que os refletores não estavam muito legais, que a iluminação não tava boa, tinha alguns lugares com sombra no gramado e tal. E aí, bem em cima da hora mesmo, o comissário da FIFA, responsável pelo jogo, resolveu então acatar essas reclamações da Escócia e antecipou o jogo para as 3 da tarde. Pra Escócia, ótimo. Só que o time da Estônia ficou revoltado, simplesmente porque vários jogadores da seleção da Estônia tinham outros trabalhos também e iam estar, sei lá, no escritório no horário da partida. Eles não iam poder sair mais cedo para conseguir chegar. Não era só jogador de futebol, os caras tinham 2 empregos. Era um jogo às 3, enquanto outros jogadores da Estônia também estavam muito longe, não ia dar tempo, né? Aí eles basicamente falaram o seguinte: a gente vai chegar pra jogar às 6h45 como era o combinado. E o que aconteceu então foi que às 3 da tarde o estádio tava lá. Tinha torcida, tinha equipe de arbitragem, tinha a seleção da Escócia, mas não tinha a seleção da Estônia.
E o juizão chegou a apitar, beleza? Os escoceses deram um toque na bola e o juiz apitou de novo, encerrando a partida ali. O time da Escócia pensou o quê? Vai ser WO, a gente sai com 3 pontos e ótimo, bola pra frente. Só que um comitê da FIFA reanalisou o caso e julgou que a situação foi injusta e falou que não tem WO não, o jogo tem que ser refeito. E aí os times finalmente marcaram uma nova data então e foram lá se enfrentar. E depois de todo esse bafafá e essa polêmica, a gente teve um grandioso Escócia contra Estônia, terminando 0-0. Jesus. Todo esse drama por um jogo que provavelmente deve ter sido horroroso, né? Isso inclusive lembra muito o nosso último caso da lista, que foi o dia em que o Benfica amassou um adversário, mas de forma bem injusta e até controversa. A gente estava em época de pandemia e o Benfica iria enfrentar o Belenenses SAD pela Liga Portuguesa na temporada 21-22. Só que acabou rolando um surto de Covid dentro do elenco do Belenenses e eles não tinham quase ninguém disponível para a partida. Por algum motivo, a Federação Portuguesa resolveu não adiar esse jogo e o próprio presidente do Belenenses também não pediu o adiamento. Então foi lá o Benfica entrar em campo contra todos os jogadores que estavam disponíveis do time adversário. 9. Eram basicamente só 9 garotos do Sub-23. E o Benfica, então, amassou completamente, meteu 7-0 sem nenhuma dificuldade no primeiro tempo. E fica pior porque 2 jogadores do Belenenses se machucaram e tiveram que sair. Não tinha ninguém no banco pra voltar pro lugar. Então a gente tava numa situação em que o Benfica tava atacando contra 7 jogadores do Sub-23 do adversário. E o jogo só foi acabar, então, quando um terceiro jogador do Belenenses se lesionou. Teve que sair. E os caras teriam apenas 6 jogadores em campo, isso não pode, tá na regra, né? Menos de 7, a partida não continua, então o juizão foi lá e encerrou esse jogo que não deveria nem ter acontecido. Das bizarrices aqui da lista, talvez a mais vergonhosa, porque a Federação Portuguesa permitiu que isso aí acontecesse. Inclusive, o Tottenham também teve um caso desses durante a pandemia, tá? Só que o time se recusou a entrar em campo e acabaram sendo eliminados da competição. A gente contou esse e outros casos nesse vídeo de eliminações bizarras que vale a pena assistir se você curtiu esse daqui, beleza? Não, esse foi bizarro. A gente tá com a meta de pegar 500k até o final do ano. Conto com a... Muito estranho, velho. Não é esquisito. É futebol, velho. É o futebol. Entretenimento.